Olá, um ótimo dia a todos. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês as três principais diferenças entre os benefícios de auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, tá? Você que é meu colega advogado, quer entender melhor sobre essa matéria, ou até mesmo aquelas pessoas que estão com dúvidas, né? Qual desses dois benefícios requerer. Então me acompanhe aqui até o final do vídeo para ficar por dentro desse assunto, tá? Eu me chamo Leandro Zanata, sou advogado e especialista em direito previdenciário. Antes de explicar aqui quais são as principais diferenças entre o auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, né, e o auxílio-doença acidentário, é importante só fazer uma ressalva, tá? Hoje, com a legislação atual, a nomenclatura desse benefício ela foi modificada. Agora, em vez de ser auxílio-doença, ele é chamado de benefício por incapacidade temporária, tá? Mas acredito que na prática, e pelo costume da sociedade, das pessoas, ele vai continuar sendo chamado como auxílio-doença mesmo. Então vamos ao que interessa. A primeira diferença, que inclusive parece óbvia, né? Mas que ainda confunde muitas pessoas, é em relação à causa da incapacidade, ou seja, aquela pessoa que desenvolveu uma doença de qualquer natureza ou sofreu um acidente de qualquer natureza. Por exemplo, pegou uma conjuntivite ou como acidente de qualquer natureza caiu da escada da sua casa. Em razão dessa doença ou acidente, a pessoa ficou incapacitada para o trabalho. Então veja, aqui não teve nenhuma relação com o trabalho, ok? Até parece óbvio, né? Mas usando aqui do mesmo exemplo anterior. Agora vamos supor que a pessoa ela desenvolveu uma doença em decorrência do trabalho. Por exemplo, ficou com uma tendinite por ficar digitando por longos períodos, ou um acidente no trabalho, caiu da escada da empresa, vamos supor. O benefício a ser requerido aqui é auxílio-doença por acidente do trabalho. Aqui eu acredito que não tem muito o que questionar, né? Mas agora começa a ficar mais interessante. A segunda diferença. Para a pessoa requerer auxílio-doença comum, é exigida uma carência mínima de 12 contribuições, ou seja, vamos usar o nosso exemplo aqui novamente. Desenvolveu uma doença lá de qualquer natureza, ficou incapacitado do trabalho. No momento de requerer o benefício, o INSS de cara já vai avaliar se aquela pessoa ela efetuou 12 contribuições antes de ficar incapacitada. Se a pessoa ela tiver 11 contribuições, ela já não vai ter mais direito, tá? Existem exceções, pessoal? Existe, mas eu trago essas exceções num outro vídeo para não estender muito aqui, tá? Agora olha que interessante, para o auxílio-doença acidentário não existe essa carência. Legal, né? Vamos ver o que fala lá o artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213. Coloca aí na tela pra gente. Ó, vamos lá. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa ou de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de algumas das doenças e afecções em listas especificadas pelo Ministério da Saúde. Agora volta aqui para mim, ou seja, se a pessoa entrar na empresa em janeiro e em fevereiro ela desenvolver uma doença ocupacional ou sofrer um acidente, ela já poderá tranquilamente requerer o benefício acidentário, tá? Sem precisar cumprir um número mínimo de contribuições. Então, auxílio-doença acidentário sem carência, tá bom? Terceira diferença. Estabilidade no emprego, olha que bacana, essa poucas pessoas tomam conhecimento, né? Ou seja, começando aqui pelo auxílio-doença comum. A pessoa recebeu lá o benefício regularmente, né? E quando ela volta a trabalhar, a empresa efetua a sua dispensa. Isso é permitido? Sim, é permitido, tá? Não existe nenhuma vedação legal para a empresa dispensar o empregado após o recebimento do auxílio comum. Agora, quando se trata de auxílio-doença por acidente do trabalho, existe a estabilidade de emprego, pessoal? Existe. Vamos ao mesmo exemplo lá. A pessoa recebeu o benefício regularmente e quando ela volta a trabalhar, a empresa efetua a sua dispensa. Isso é permitido? Não, não é permitido. A legislação ela garante ao recebedor do auxílio-doença acidentário a manutenção do seu contrato de trabalho pelo mínimo de 12 meses após a cessação do benefício. Então vamos ver o que fala lá o artigo 118 da Lei 8.213.
Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a concessão do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-acidente. Volta aqui para mim. Então, para você que recebe o benefício de auxílio-doença acidentário, voltou para a empresa e foi despedido antes do período de 1 ano, pode procurar aí um profissional da sua confiança que a empresa não agiu corretamente, tá? Bom, pessoal, essas foram as 3 diferenças, né, entre os benefícios do auxílio-doença comum e o acidentário. Mas agora, para você que me acompanhou aqui até o final do vídeo, eu vou passar uma informação adicional, tá? Como que é feito o cálculo do valor desses benefícios, tanto o auxílio-doença comum como o acidentário? Às vezes a pessoa fica com aquela dúvida, né? Será que eu vou receber o benefício no mesmo valor, que era o meu salário? Ou até o segurado facultativo, né? Às vezes ele se pergunta, será que eu vou receber o mesmo valor referente à última contribuição que eu realizei? Bom, de antemão eu já posso adiantar que não há diferença, tá? Os dois são calculados da mesma forma. E será feita uma média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Ou, se a pessoa não tiver essas 12 contribuições, será feita uma média dos salários que ela possuir, tá? Essa informação ela está lá no parágrafo 10º, né, do artigo 29 da Lei de Benefícios, para quem quiser dar uma olhadinha. Espero ter passado o conteúdo da forma mais simples possível, tá? Se você gostou, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu likezinho, ative o sininho e compartilhe o vídeo com outros colegas.